Foi de um deputado bolsonarista que fez fortes ataques contra o senhor, inclusive baseado em notícias falsas, né? O deputado Sargento Farru, que chegou lá a desafiar o senhor a tomar a arma dele, falou palavras de baixo calão, enfim. Eu lembro esse caso porque lá na vitória do Lula em outubro, tanto quanto na posse, quanto no dia 8 de janeiro, o governo e o presidente falavam muito nessa questão de pacificar o país. Aí eu te pergunto, há pacificação com esse pessoal e que análise o senhor faz desse caso mais recente aí das críticas do Sargento Farru? É muito difícil construir pacificação com extremistas, e extremistas que estão desatinados, meio que perdidos por conta da derrota eleitoral e essa retirada, eu diria, ou essa fuga do seu líder maior. Então, esse desatino é muito negativo para o parlamento. Eu imagino que a imunidade parlamentar prevista na Constituição não pode servir para esse tipo de abuso, para ameaças, para gritos, para xingamentos. Isso viola o regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado, e pode configurar aquilo que a Constituição chama de quebra de decoro parlamentar. Então, eu espero que a imunidade parlamentar não seja transformada em escudo para o cometimento de crimes como este, de ameaça, e que haja bom senso, haja equilíbrio, para que seja possível evoluirmos a uma situação em que ocorre a dialética entre governo e oposição, porém em termos respeitosos, em termos elevados, em termos que sejam civicamente aceitáveis. Não é o caso desse episódio a que você fez alusão. A parte do governo federal, nós estamos fazendo, tanto o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, como os ministros, temos todos procurado um amplo entendimento, diálogos com todos os setores, com todos os governos locais. O presidente da República já fez 2 reuniões com governadores de todos os partidos, com uma agenda de trabalho em favor do país. Eu próprio fiz reunião com os secretários de Segurança Pública de todo o país, secretários de Administração Penitenciária e de Justiça de todo o país, independentemente de partidos. Então, as iniciativas corretas nós estamos tomando. E eu espero que esses 2 ou 3 ou meia dúzia, ou seja lá quantos forem, mas certamente um punhado muito pequeno de desatinados adquiram um comportamento mais adequado para que a democracia brasileira funcione bem e todos possamos dar bons resultados ao povo brasileiro. Ministro, ainda no âmbito dos ataques do último dia 8 de janeiro e das respostas que estão sendo dadas a esses atos realmente lamentáveis, temos uma proposta de emenda constitucional que deve ser apresentada nos próximos dias pelo PT, que defende mudanças no artigo 142 da Constituição. Poria fim às operações da GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem, e também no caso de militares que atuam no serviço público, eles seriam colocados direto para a reserva. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa PEC. Ela seria importante para colocar cada um no seu lugar e resguardar o papel dos militares no país? Eu só terei uma posição definitiva de natureza técnico-jurídica quando eu conhecer o texto da PEC. O que eu posso adiantar, à luz dessas informações preliminares, é que esse debate é bem-vindo, na medida em que, na minha ótica, e tenho sustentado isso há alguns anos, assim como servidores civis não podem comandar quartéis, ou seja, é inimaginável que numa guerra ou numa operação militar qualquer esteja lá um médico ou um professor a comandar as tropas. Certamente isso não vai ocorrer, certamente haverá um general, um coronel lá comandando a operação militar. Então, por simetria, me parece que o serviço público civil é reservado para os civis, ou seja, são condições excludentes, na minha perspectiva, do direito constitucional, inclusive porque são capítulos diferentes da Constituição, servidores públicos civis, militares. Então, não vejo como possa haver essa confusão entre funções militares e funções civis, e por isso esse debate, ao meu ver, é importante, até para que nós tenhamos a preservação da imagem e da eficiência das Forças Armadas daquilo que lhes cabe, daquilo que lhes compete, de servir a pátria, sobretudo no que se refere à defesa da nossa soberania.